Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Ô, Tom, tem um vídeo aqui de 40 minutos sobre o Dudu. É até bacana nos conflitos, nos comentários. Tem gente reclamando por vídeo de 40 minutos. Tem gente que curte um vídeo mais longo. Se você não curte vídeo de 40 minutos, assiste 10, 15, o que você quiser assistir. O resto você deixa para assistir depois ou não assiste e tal. Mas não deixa de clicar em curtir de jeito nenhum. Hypar se tiver dispositivo móvel e principalmente se inscrever aqui no canal. Para a turma que está sempre ligado lá nas minhas dicas, eu dei a dica hoje que tinha um modão de 11 para o Scarpa marcar o da assistência e o Galo ganhar sem sofrer gol. Odd de 11, meu amigo, você tá maluco. Eu tô esperando sair a súmula da CBF aqui, porque tá em análise, né, Catel? Se o gol sair pro Scarpa, eu vou ter batido minha apostinha lá. Quanto que eu apostei? 5, cara. Porque eu vou de pouquinho em pouquinho. Próximo escanteio, então, eu adoro brincar, para você brincar com muita responsabilidade na KTO. O link tá aqui nesse comentário fixado. Teve alguma outra aposta que eu bati agora nesse jogo. Tô lembrando agora qual era. Eu ia bater uma do Rony. Coloquei 5 no gol do Rony também, mas aí o VAR desandou minha situação. Vamos lá. Primeira coisa, era noite de 3 pontos. Se eu chegasse assim pra você e falasse, você quer 3 pontos ou você quer uma atuação convincente? Não, quero 3 pontos. Até tivemos assim uma atuação bem segura em parte, grande parte do jogo, né? Tivemos atuação ok, bem segura, mas era noite para 3 pontos, cara. Eu tô muito aliviado por 3 pontos. O jogo acabou, eu fiquei respirando aqui na cadeira por um tempo, só aliviado pela vitória do Galo. E, cara, contagem regressiva, eu tenho mania de brincar com meu amigo Éder Penedo. Faltam 10, faltam 9, faltam 8, faltam 7, faltam 6, faltam 5, faltam 4, 3, 2, 1. Lutando contra o cronômetro, aí o árbitro vai dar mais 2 de acréscimo e fica aquela sensação que, pelo amor de Deus, viu? Vamos lá. Outro elemento que valoriza essa vitória. A vitória sem o Hulk, né? Porque normalmente é o golzinho dele contra o Maringá, contra o Mirassol, é o golzinho dele em 90% dos jogos aí que a gente ganha, que salva a lavoura do dia. Então você tem aí muitas chances criadas, finalizações e uma vitória sem o grandão em campo. E a gente já sabe que ele não viaja com a delegação para o jogo contra o Deportes. E que quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu preguei isso lá atrás, que ele não precisava ter jogado a partida toda contra o Iquique, e já, cara, todo jogo eu pedia para ele não viajar para Venezuela, o que acabou acontecendo, e falava, dá para administrar tabela nesse momento, e você tem que entender a situação de um jogador de 38 anos, eu citei isso na coletiva, o Cuca concordou comigo na coletiva aqui no Mineirão, depois da vitória contra o Botafogo, até porque você tem agora uma contagem regressiva até a pausa para o Mundial no meio do ano. Você tem Iquique, aí depois você tem Fluminense, aí você tem Caracas aqui, você tem um clássico, né? Só ir até o dia 18, vou chutar aqui, 18 de maio. Aí depois disso, cara, você já tem a reta final e você tem volta de reforços. Só que o principal, o Galo precisa se firmar, acabar a turbulência no Campeonato Brasileiro, administrando a situação também com Copa do Brasil Sul-Americana. Como criou uma gordurinha na Sul-Americana, a balança tá para cá, equilibra a balança, dá um foco aqui no Campeonato Brasileiro, mesmo que aperte um pouco mais a coisa, como agora a pontuação da tabela da Sul-Americana está bem equilibrada, se equilibra, vem para o Campeonato Brasileiro onde a situação não tá legal. A Copa do Brasil, como você empatou com o Maringá, não tem discussão, lá é de força total, mas principalmente você precisa ter perna para encarar Fluminense, Cruzeiro e Maringá nesse momento. Então o que tem que fazer realmente é descansar na Copa Sul-Americana. Lembrando que vem aí gramado sintético. E a turma pega os posts, a Leila do Palmeiras falou, cara, a idade de quem protestou contra o gramado sintético é a idade de jogadores com a turma com a idade mais avançada. É o Neymar, que não vem jogando, o Lucas Moura, o Dudu do Cruzeiro, ex-Cruzeiro, Dudu, que será anunciado pelo Atlético a qualquer momento. Achei até que o anúncio poderia ser hoje, fica ainda para essa semana. Mas é realmente um fator que a gente precisa avaliar agora também na utilização do Hulk. Então você vai ter gramado sintético contra o Fluminense, se esse jogo realmente for na Arena MRV,
Você vai ter gramado sintético contra o Caracas, você vai ter gramado sintético contra o Maringá. Daqui pra frente vai ter sempre gramado sintético com um cara de 39 anos que reclama em entrevista falando, olha, eu tô com uma lesãozinha no músculo, ele não é um músculo principal, mas tem uma lesãozinha aqui. Se o cara disse isso, meu amigo, e você vai pegar o Deportes Iquique fora de casa, já tá suspenso no Campeonato Brasileiro. Você vai pegar o Deportes Iquique, descansa ele desses 2 jogos para que você tenha força completa contra o Fluminense e contra o Cruzeiro lá no dia 18 de maio. A tabela do mês, ela precisa ser administrada, mas a gente vive a expectativa da volta de reforços antes dessa pausa do Super Mundial. Que lá no dia 18 de maio a gente já tenha Lianco, que o Hulk hoje não jogou, Alan Franco, quem sabe Júnior Santos, Arana, que já dá uma encorpada maior nisso aí, e o cara que hoje é titular, quando você for poupá-lo ali, poupar o time contra o Caracas, você vai usar alguns jogadores que estão sendo titulares hoje. Né? O Vera que está sendo titular hoje, se o Alan Franco voltar, de repente você usa o Vera na hora que você poupar. Né? O Igor Gomes que foi titular hoje, voltando o Júnior Santos, vai lá. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre também colocar a turma lesionada ou não, porque é importante também para a questão do ritmo. Mas vamos lá para o Deportes Iquique. Antes da gente começar a falar de Galo e Juventude, já um aquecimento para o jogo, porque, cara, acho muita loucura. Dia 5 de maio, aliás, 5 de maio, cara, aniversário do grande Wilson Sideral e aniversário do Bolivar. Tem mais aniversário que eu tô esquecendo, mas 2 grandes atleticanos, 2 caras que eu sou fã demais. Todo 5 de maio eu lembro desses 2. Vamos lá. Deportes Iquique, Everson, Saravia, do lado de cá, pode deixar o Rômulo, já que optou por ele, não tá com situação de desgaste. Vitor Hugo, vocês lembram que contra o Caracas minha maior preocupação na escalação era o Alonso. Caio, ai coração, Caio lá na esquerda, Patrick na volância. Eu lembro que eu falei aqui no vídeo assim, olha, o Cuca tá tirando o menino todo jogo, eu não concordo, do menino tem pro banco de reservas, e falei aqui no vídeo, isso está registrado aqui no YouTube, que Fausto Vera não é esse cara que tinha que ser esquecido no elenco, tinha que ter sido encostado no elenco. Falei ou não falei? Pois é. Jogo como esse agora é descansar Vera e Rubens. Não sei se vai dar para descansar os dois, se dá para improvisar esse segundo volante, se coloca, por exemplo, o Zé Felipe do Sub-20, que vem sendo relacionado para os jogos, mas deixar o Patrick no time titular, sim, e descansar, porque se você perde aí o Vera ou o Rubens por uma sequência, por um desgaste, pelo amor de Deus, principalmente tiozão na rua, os caras que assistem pós-jogo, eles ficam invocados comigo que falam sobre isso, que fala que antigamente não tinha tantas essas lesões e tal. Aí eu tento explicar pro cara, mas número, antigamente corria X quilômetros, futebol hoje é mais intenso, mas o calendário é futebol a cada 3 dias e tal. Mas quem tem que entender é quem tá lá, o treinador, o fisiologista e tal. É Patrick na volância realmente. Lembra que eu falei sobre o Caracas? Jogo para sangrar, jogo para com a certeza que você tá fazendo um sacrifício? É isso, então vai lá. Igor Gomes no meio, Palácios e João Marcelo no ataque, sem Rony, sem Coelho, para não dar sorte pro azar. Então é um time alternativo mesmo, administrando a tabela, né? Galo e Caracas estão com 5 pontos nesse momento na liderança do grupo. E aí vem o Galo tá no grupo H, né? Então já vou descer lá pro grupo H. Tá aqui. Aí tem Galo e Iquique e Caracas e Cienciano no outro jogo. Só que o Galo enfrenta Caracas e Cienciano depois em Belo Horizonte. Dia 29 de maio, Galo e Cienciano a gente espera com muito mais peças à disposição do Cuca. Então, vamos lá. Até estava conversando sobre isso aqui agora com o Vitor Martins, ó. Se empata no outro jogo, coisa linda. O Caracas e Cienciano. Se o Caracas vence, a gente depois tem que ganhar deles aqui. Ganhou, passou eles na tabela. Se o Cienciano ganhou deles aqui, passa na tabela. Existe a chance de dar merda?
Desculpa falar isso, de vez em quando sai. Eu sei que tem. Nossa, só imagina meu pai e minha mãe puxando a orelha. Porque lá em casa sempre foi assim, falou palavra, então puxão de orelha. Existe a chance sim, mas é onde você tem que arriscar nesse momento. É o discurso que eu tenho pregado aqui desde Galo e Kik, porque nós não temos time para 3 competições. Não tem, você precisa, eu tento explicar isso para a turma na rua. Cara, não adianta você colocar titular nas 3 competições. Você não vai ter time para nenhuma delas. Então, por hierarquia, isso aqui eu tentando explicar, viu, gente? Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana nesse momento, porque a Sul-Americana são 6 jogos contra equipes mais fracas, você já conseguiu pontuar aqui 5 pontos nos 3 primeiros jogos, 2 fora de casa, um na Venezuela com time alternativo, contra o Cienciano na altitude e ganhou em casa com goleada. Agora você tem 2 em casa na volta, beleza? Só que se jogar o time completo igual você tá querendo, aí depois, contra o Maringá aqui, vai ter menos jogador ainda. Eu sei que é obrigado a ganhar, mas pra que testar? No Campeonato Brasileiro, no Clássico, você vai ter mais desfalque por lesão ainda, você vai estourar o time todo. Mas nem todo mundo entende, né? E o mais importante, a responsabilidade fica pro fim de semana. Descansando esse time, que é difícil convencer o Cuca disso, certamente. O Cuca sempre pensa na tabela que eu falo, pode dar ruim? Pode, o Cuca, não, vai dar ruim. O Cuca tem esse racismo assim, né? O Cuca é mais desconfiado que a média. É bem mineirinho o Cuca nessa parte aí. Então, descansando, enfrenta o Fluminense no fim de semana, gramado sintético se o jogo for na Arena MRV mesmo, casa lotada, efeito caldeirão, né, com o Hulk de volta, quem sabe aí com o Júnior Santos pegando um ritmozinho lá, porque é importante para essa turma. Tendo o Júnior Santos de volta ou qualquer outro jogador que esteja saindo do departamento médico, leva, coloca no banco de reservas, começa a dar um ritmo, aí aqui na Arena MRV você já não vai ter só o Palácios como essa opção, você já vai ter o ritmo, o Júnior Santos que jogou uns minutinhos também no Chile, você já começa a mudar um pouco a cara do time, a cara do banco de reservas e vai te dando essa sensação de que você passou pela tormenta e que ela tá ficando para trás, né? A nossa missão, galera, é chegar vivo em junho. Quando eu falo chegar vivo, chegar que seja com vantagem de saldo de gols na Sul-Americana, chegar eliminando o Maringá na Copa do Brasil e pelo menos no meio de tabela ali no Campeonato Brasileiro. Porque nós erramos ao montar o time, ao deixar sair 3 peças antes de começar o Campeonato Brasileiro. Era necessário o contrário, a chegada de reforços. A gente deu azar pra caceta com o número de desfalques. A gente errou na logística da temporada, com aquilo que eu falei da competição lá nos Estados Unidos, numa semana sem pré-temporada, reforço chegando com atraso, reforço chegando e tendo que jogar de última hora. Então, diante de tantos erros, azar, de lesão, de tudo o que aconteceu, a gente tem que chegar vivo nas 3 competições para parar, ter o Super Mundial, e aí a gente começa ali um ano novo pro Atlético. Aí chega em agosto, você fala assim, julho, né? Chega em julho, você fala assim, deixa eu ver como é que tá a minha situação aqui na Sul-Americana. Quem que enfrenta? Agora é mata-mata, agora eu vou com o time principal. Na Copa do Brasil, vou com o time principal, mas eu vim descansando o brasileiro. Então esses jogos iniciais aqui de Campeonato Brasileiro também é com força total. Até porque, aí eu já vou falar afirmando, mas é na confiança que não vão repetir o erro. Teremos recuperados os lesionados, teremos o time completo e tem também que a gente imagina chegada de reforços também. Então, no início de julho, quando voltar a competição, você já tem ali esses elementos que te fazem chegar forte nas 3 competições, certo? Vamos lá hoje então para Galo e Juventude, porque são 14 minutos sem falar nada de um pós-jogo de Galo e Juventude, a gente fala de pré-jogo de Galo e Deportes e Kik até o momento, né? Contra o Botafogo a gente ganhou, e eu falei aqui, ó, ganhamos, galera. Legal? Beleza? Mas não podemos deixar passar que aquele discurso que assim, hoje ganhou, tá perfeito, né? Hoje o banco de reserva não tava fraco, não. Cara, eu fico com dó do Cuca a hora que ele
o time tava pregado. O Nenê entrou no jogo, incendiou, bola pra cá, bola pra lá, o Batalha igual um trator correndo ali, o Enio. Eu falei assim, cara, agora é hora de mudar, porque nosso time pregou, precisa encaixar a marcação ali no Nenê, precisa mudar alguma coisa. Eu falei, cara, vai ser osso pro Cuca, porque ele olhou pro banco, tinha o Palácios, João Marcelo, Patrick, que o Cuca não quer usar, o Bernard, que o que eu citei no último pós-jogo, em que contra o Maringá, em que o Cuca falou assim, mano, vamos aqui do jeito que dá, e o Bernard nem foi acionado, hoje parece que foi só para gastar tempo até os acréscimos mesmo. Tinha Roman, Rabelo, Vitor Hugo, Saravia e Delfim. Então, nos dias que ganhar, eu também quero deixar isso aqui claro, que independentemente da chegada do Dudu agora, o Galo terá que engrossar demais esse elenco, a não ser que ele abra mão de pelo menos uma competição no segundo semestre. O dia que sair da competição, o Galo, não, suave, estava aqui no nosso planejamento essa situação. Porém, sendo o policial bonzinho e o policial mau, cara, é dureza você escalar um time que você teria à disposição Lianco, Arana, Franco, Menino, Hulk e Júnior Santos. E você teria essas peças se tudo tivesse dentro da normalidade, e não tem. Espero que tenha uma movimentação de elenco. Não me assusto se o Bernard sair realmente agora no meio do ano. O Rabelo, porque, por exemplo, o Rabelo não tem um custo baixo. O Rômulo é muito abaixo na folha salarial em relação ao Rabelo. E aí você tem o Cuca optando pelo Rômulo. O contrato do Rabelo acaba no meio do ano, né? Deixa eu pegar aqui a escalação de novo que eu perdi. Tá aqui no banco Rabelo, tá certo. Fui até confirmar aqui. Você conseguiria baixar bem essa saída do Rabelo para compensar na contratação de um titular para o meio-campo, para pegar um salário mais encorpado. Já que ele opta pelo Rabelo, já optou pelo Roman também, titular é Lianco, do outro lado tem o Alonso, o substituto do Alonso é o Vitor Hugo. Não duvido também que se aparecer alguma coisinha pro Rabelo no meio do ano, que o Cuca fala assim, faço questão não, pode ir. Então, além de chegadas, eu não duvido também que a gente tenha saídas nesse meio de ano aí. Se tem aqui o Palácios e torcer a cara, igual eu fazia sempre com o Pavon, que a torcida do Grêmio não tá podendo ver o Pavon, eu apanhei muito aqui no canal por cobrar do Pavon, né? O Palácios, ano passado, quando ele foi bem naquele jogo contra o Grêmio fora de casa, que a torcida pediu ele de titular, eu falei, galera, é desespero, cara. Ele não dá conta do recado para titularidade, aí ele falha contra o Bahia, contra o Fluminense tem até um debate, o Rafael Miranda no programa de rádio 98 me faz ver que foi uma falha de comunicação em quem ia acompanhar o jogador do Fluminense, o Marcelo, tinha um outro jogador no lance também, que não era só no colo do Palácio, aquela bomba ali. E rapidinho a torcida já não queria saber do Palácio nem no banco de reserva para quem pedia ele no time titular, né? Não sei como tá também essa dedicação do jogador, essa sede, né, que eu falo sempre de amor por el balão, como diria o São Paulo, amor pelo futebol, que a gente vê no Hulk, essa dedicação, essa entrega, essa luta para estar bem fisicamente, a vida de atleta. Mas, na ausência do Hulk, eu fiquei pensando, falei, cara, será que o Cuca vai querer colocar o Palácios aberto pelo lado direito, o Coelho pela esquerda e deixar o Rony como referência na área e o Scarpa transitando por esse meio aqui? Talvez. E abrir o GE hoje, né, preciso sempre da fonte de onde saiu essa leitura, o GE falando que o ponto fraco do Juventude era a bola aérea. Pô, tem o Davidson, velho. Não tem. Tô chorando todo jogo o Davidson, né? Que loucura. Todo pós-jogo aqui, inclusive. Não tinha. E lá na escalação, eu preciso montar a escalação para fazer o Alterar o Esporte lá no telão, né? Quem acompanha lá sabe. E eu falei, cara, vou de Igor Gomes, né? Vou até pegar aqui a mensagem que eu mandei para Isabel pro Leopoldo.
porque eu acho que eu faço uma observação nessa escalação que eu enviei de manhã. Aí eu falei, Natanael, só que eu coloquei o Rabelo pelo lado direito, não era opção minha, não sou fã do Rabelo, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe, meus amigos que eu converso durante o jogo sabem mais ainda, né, que eu tenho chamado ele de Rabelão Fux de 2019, Vitor Hugo e Alonso na lateral esquerda, porque imaginei que ele não insistiria no Caio ainda. Mas no meio para frente eu coloquei Igor Gomes, Scarpa, Coelho e Rony, mas não imaginei que ele ia colocar o Igor Gomes pelo lado direito, próximo do Scarpa, com os dois comunicando ali. Ficou um desenho curioso, porque ficou o Igor Gomes comunicando com o Scarpa pelo lado direito, o Scarpa bem na cara de 2024, quase como ponta direita, pelo lado direito, fez uma boa partida, o Scarpa dentro daquilo que a gente imagina dele, né? Quando errou no escanteio ali, o Galo cobrou o escanteio, a jogadinha deu certo e tal, aí no escanteio seguinte eu falei, o Galo não vai repetir a jogada, o Juventude acabou de ver, ele vai se prevenir, o Scarpa repetiu, quase saiu, contra-ataque, jogaram a bola por cima do Everson, que tentou sair para salvar ali, o Rubens, com a correria maluca dele, salva em cima da linha. Mas voltando aqui no desenho do time, ficou o Igor Gomes perto do Scarpa, e do lado esquerdo subiu o Caio, que o Cuca considerou que fez uma boa partida. O Caio teve um comportamento de Guilherme Arana, e eu vou explicar, não precisa cair da cadeira na rua se estiver ouvindo no fone nesse momento. Porque o Arana, quando você joga muito pelo lado direito, o Atlético optava muito por jogar essa bola ali no Arana, você puxa a marcação para lá e o Arana sempre aparecia com elemento surpreso dentro da área. Por isso, 2, 3 bolas ali, o Caio recebe para finalizar ou para tocar, né? Uma até achei pênalti nele ali, mas o Caio aparecendo como esse elemento surpresa quando um time puxa muito a marcação para o lado direito. Aí você tem Coelho e o Rubens. O Rubens correu o campo inteiro, falei agora que ele salvou uma em cima da linha, mas o Rubens correu muito. Parte do jogo nem foi volante, foi no meio esquerda. Quando o Juventude recuperava a bola, o Rubens já estava dando esse bote ali em cima, fazendo pressão para recuperar rápido. Ficou Caio, Rubens e Coelho pelo lado esquerdo. Então ficou bem dividido esse Atlético assim, entre o lado direito, o lado esquerdo, a turma que estava dando esse volume de jogo. E, cara, o Atlético converteu em 20 e vou arriscar aqui 26 finalizações. Acho que eu postei agora o print do SofaScore lá no Twitter, preciso até começar a dar créditos, cara, foda, SofaScore, posto bastante informações deles. E aí ficou bem essa divisão, assim, do lado esquerdo vai ficar o Rubens, o Coelho e o Caio, por isso o Igor Gomes reforça um pouco mais o lado direito, deu certo hoje, mas não é onde eu gosto, não, eu tô falando, Vitória, nos dias da Vitória você também precisa falar aqui o que você pensa, né? E o protagonista da partida, né, quem assumiu os holofotes, assim, foi a arbitragem. Eu concordo com o Cuca que isentou o árbitro principal no jogo e jogou no Pombo. Eu só lembro que tem Pombo no sobrenome dele, que é o VAR, o Pombo Lopes lá. Hoje no Lateral Esporte, quando mostrou a arbitragem escalada, eu falei, cara, não conheço ninguém a não ser o VAR, que é o Pombo. Né? Até por ser um nome bem caricato, assim a gente guarda, né? O gol do Atlético, o árbitro teria dado gol. A linha de impedimento ali fala que tá impedido o Rony. Né? Muita gente até me falou no Instagram que mas o braço dava condição, o braço não conta. Estava impedido. Eu nunca vi, cara, mesma linha no VAR. O pessoal falou no ano passado, assim, quando as linhas estiverem sobrepostas, para dar o gol. Mas eu nunca vi. Os caras sempre arrumam um jeito de dar 1 milímetro para cá. O Gilberto era um lance difícil pro árbitro ver a agressão dele no Rômulo. Ele chutou o Rômulo ali. Era para vermelho. Aí o VAR poderia ter chamado. O VAR, por exemplo, poderia ter chamado para analisar o lance do Caio. Né? Talvez amanhã eu mude de opinião e eu quero ver de mais ângulos aquele lance do Caio com o goleiro. Se foi pênalti ou não. A primeira impressão que eu tive é que foi pênalti. Mas a agressão do Gilberto, eu acho que ele deixa o pé na maldade ali para acertar o Rômulo. Era pro VAR chamar. Foi difícil pro árbitro ver aquilo ali.
Só acho que o árbitro no lance que o Enio mata a bola no braço ali, dava para ter parado. Depois você tem uma lesão, sabe, no lance, é desnecessário o desgaste que você tem depois. E a gente reclama muito que o Hulk às vezes perde o foco um pouco no jogo por reclamar demais com o árbitro, e é algo que eu acho que sobra sempre muito para ele. Eu vou até me contradizer com o que eu falo no Lateral Esporte. Eu falo sempre, Nadine, jogador e técnico no Brasil não deixa árbitro trabalhar. É o tempo todo uma reclamação enorme. Só que às vezes, em lances como aquele da agressão do Gilberto no Rômulo, é para você fazer tumulto, cara. É para você fazer o time inteiro ir pra cima do árbitro e tal. Eu acho que foi o Bahia outro dia que ficou enrolando até o árbitro ir lá no VAR para analisar. É para ir geral e fazer pressão mesmo, porque tem lance que pede isso. Agora uma observação. O Nenê entrou, gritou com o árbitro, balançou o braço, tal, fez um agito ali e não tomou o cartão. Se é o Hulk fazendo aquilo ali com a arbitragem, gente, o Hulk fazendo a mesma coisa que o Nenê fez, ele toma cartão. Isso eu tenho certeza. Preciso destacar aqui a atuação do Coelho. No vídeo de 40 minutos sobre o Dudu, eu falo que difícil tirar a vaga do Coelho. O Coelho foi minha grata surpresa nessa temporada. Achei que vinha para compor elenco e tem sido um dos protagonistas do time, né, pela disposição. Cara, ele e o Rubens, o que esses dois correm é brincadeira. O que lutam, o que ajudam quando você perde a posse de bola na luta para recuperar, aparecendo no campo inteiro, né? O Dudu, não queira comprar a posição dele não, velho. Vai por dentro mesmo, que vai ser melhor para você, tá? E os pontos tristes são o Patrick, que nessa necessidade de colocar um homem de marcação no meio, quando o Nenê começa a ganhar um meio campo demais ali, o Cuca não consegue apostar no Patrick, o Cuca não consegue apostar mais no Bernard. Eu fico triste, cara. Fico triste não pelo fato, pô, eu queria o Bernard dentro de campo. Fico triste porque eu queria ter visto o Bernard vingar aqui nessa volta dele, cara. E não deu liga, né? E o Caio Paulista, que agradeceu de joelho, parece que chorou, emocionou ali, porque poderia ter comprometido os 3 pontos do Atlético nessa noite que eu falo que a gente precisava de 3 pontos. O Caio Paulista poderia ter comprometido isso. Fica nítido assim para a torcida, para a massa, uma rejeição espontânea, imediata, porque num dia em que o time tá armando, tá finalizando, tá criando, tá indo pra cima e tal, o cara no fim do jogo consegue quase que chutar o balde de leite com 25 litros ali, cara. É dureza, assim. Eu tô doido pra voltar pelo menos um volante pra ver se a gente coloca o Rubens na lateral esquerda e quando tiver que colocar, que coloque lá no lado do Palácio, lá na ponta direita e tal, pra ver se ameniza um pouco a situação, porque o Cuca cita que ele faz um bom jogo e tal, mas são lances, cara, que o foda de ter jogador assim no time é porque a hora que ele errar vai ser o erro que vai comprometer seus 3 pontos mesmo, né? E quando a gente vai finalizando, você vê coisas ali. Grande abraço pro Daniel Damilo. Deixa eu pausar a câmera e voltar. E quando a gente vai finalizando, 0x0, 0x0, 1x0, mas anula o gol, finalizando. Todo atleticano, 95% dos atleticanos já começa a ficar meio receoso. O árbitro anulou, o árbitro não expulsou, e nós estamos finalizando. Eu falo, mano, me conheço, no fim do segundo tempo aqui eu vou passar raiva. Eu já vou ficar ansioso. No máscara, né, galera? Se tem um negócio que a gente conhece é esse galo nosso. Né? Acho que 90... Diz aí, qual foi a sua reação? Você teve essa reação de que, cara, o galo gosta de se complicar. Lá no início da crise, né, que eu chamo de crise, né, esse período sem vitórias, que a gente ficou um período na zona de rebaixamento e tal, perdeu para o América o jogo da volta, perdeu para o Grêmio. Aí quem é fã de carteirinha do Camisa 12, que acompanha todo o vídeo, que eu chamei aqui de erva daninha. Falei, Galo, joga um veneno na terra aí, vai cortando o mato e não deixa crescer não, cara. Não deixa problema crescer não, porque você é igual o Grêmio quando você joga água. Isso aí só quem tem mais de 30 anos vai entender. Problema no futebol é Grêmio quando você joga balde d'água. Você volta e tá aqui de monstro babando e multiplicando igual um louco. E aí você começa a desperdiçar a chance, você fala, é o time que vai se complicar no fim da noite.
É para comemorar os 3 pontos, é para comemorar a vitória, comemorar a atuação do Coelho, do Scarpa, boa partida que fez o Igor Gomes, correria do Rubens, defesa milagrosa do Everson. Tem pontos que você precisa comemorar. Mas você também não pode deixar de citar algumas coisas que eu até peguei aqui como tópico, como a necessidade de reforços, tabela, administração de tabela, e a questão de finalizações. Em qualquer outro time, esse jogo teria sido 4-0. Em qualquer outra fase do Atlético, isso teria sido 4-5-1, pelo menos. Né? Mas que tenha sido virada de chave, essa administração de tabela que eu estou citando aqui, de você ter ganhado do Juventude, você ganhou do Juventude, você administra o time na Sul-Americana agora, ganha do Fluminense, em casa, casa cheia, voltando para sua casa, e aí você tem a volta dos reforços que estavam no departamento médico, você tem anúncio de reforço que vai balançar Minas Gerais, que vai dar uma repercussão grande, e principalmente, se você ganha do Juventude, ganha do Iquique, Pato, mas ganha do Fluminense, ganhou do Juventude, ganhou do Fluminense, você chega no clássico com uma confiança diferente, porque a gente sabe o peso que tem clássico nessa tabela. Os 3 pontos, ganhando 3 pontos em cima do Cruzeiro, não é a mesma coisa que 3 pontos em cima do Fluminense. Assim como se o Cruzeiro ganhar do Galo e perder, ou ganhar do Sport, os 3 pontos com o Atlético tem muito mais efeito. Até porque nos últimos encontros com a torcida dele, só a torcida do Cruzeiro, torcida única, o Galo empatou 0-0 ano passado, ganhou o Campeonato Mineiro, a final do Campeonato Mineiro nós ganhamos 2-0 esse ano, 0-0 no Brasileiro e ganhamos 3-1 na final do Mineiro do ano passado. No Campeonato Mineiro de 2023 empatamos 1-1, ganhamos em Uberlândia de 1-0. De cabeça que eu estou me lembrando, né? Em 2022 nos encontramos no Campeonato Brasileiro. Em 2022, vou arriscar. Eu lembrei até 2023. 2022, a Ademir Fumacinha faz um gol no final. Não estou lembrando se era torcida dividida esse jogo, não era a torcida do Galo só. Mas na final, a torcida dividida, Galo faz 3-1, né? Em 2021 não teve no Campeonato Brasileiro, foi mando de campo do Galo no Campeonato Mineiro. Para futebol a memória funciona bem. 2020 não teve na segunda divisão, no Campeonato Mineiro foi mando de campo nosso também. Então é isso, turma, que a gente, assim como um mantra nosso tinha um Galo ganhou, que virou um mantra, o Galo ganhou, o Galo ganhou. Eu acredito é um mantra. Eu acredito. Que a gente mande um mantra agora que virou a chave, cara. Que vai voltar a turma do departamento médico, que nós vamos ganhar no campeonato, voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro, que vai pegar confiança, e lá no meio do ano a situação vai estar assim, ó, passamos a tormenta, passamos esse monte de problemas, corrigimos, vamos ter a oportunidade de corrigir alguns erros agora de organização e planejamento do futebol, e vamos para cima nesse Campeonato Brasileiro aí, principalmente, tá certo? No Campeonato Brasileiro, abrindo muita vantagem, mas a frase do Godinho que eu vou levar para sempre aqui no pós-jogo: você indo bem no Campeonato Brasileiro é uma base de um time que vai bem nas suas Copas, seja a Continental ou a Nacional, tá certo? Grande abraço para vocês. Vai lá se divertir na KTO, porque já vai vir Odão para a Sul-Americana, já vai ter jogo do Galo com o Iquique lá. Eu não fiz apostinha hoje no Galo e Juventude, eu fiz no sábado. Então já adianta para você, depois eu esqueço, eu esqueci de brincar na KTO. Vai antes para você se divertir, para você não esquecer. kto.bet.br. Tamo junto, valeu!